Bom, pessoal, dando continuidade à aula de como trabalhar com o Google Sala de Aula, né, esse é o nosso segundo vídeo, o primeiro está no canal. Nesse segundo vídeo a gente vai mostrar como criar as atividades para os alunos. Tá? Eu vou mostrar duas formas mais simples de se criar, tá bom? Para isso eu vou entrar numa das turmas, né, e aqui eu tenho a área inicial da turma. Tá? Aqui é um mural de informações e dados para os alunos. Nesse lado vão ficar aparecendo para eles as atividades que a gente for criar. Para mim criar uma atividade, eu entro nessa opção aqui em cima. Tá? Vamos clicar aqui. Clicando aqui, eu tenho essa opção para criar as atividades. Tá bom? Aqui vocês vão poder observar que a gente tem várias opções diferentes. Tá? Material aqui, se eu quiser só deixar algum material disponível para leitura. Mas hoje a gente vai olhar só essas duas primeiras aqui. Tá bom? Então, essa primeira atividade aqui é a mais simples e ela só tem que completar os dados que tem aqui para nós. Por exemplo, o título. Tá? Eu vou colocar aqui como se fosse leitura de texto. Tá? A instrução, aqui eu vou informar que texto eles vão ler. Tá bom? Então, a leitura, livro, a metamorfose de Kafka. Tá, bom, aqui o que eu quero que eles leiam. Aqui eu vou adicionar o texto ou o livro ou alguma informação extra que eu quero. Eu vou adicionar da onde? Eu posso já ter alguma informação no meu Google Drive, tá? Posso ter algum link da internet, um arquivo meu do computador ou YouTube. Eu vou pegar aqui o mais difícil, que seria o arquivo do meu computador, tá? Só para um exemplo. Bom, ele vai abrir uma tela para poder eu fazer o upload dessa informação, tá bom? Essa informação vai ser um upload e vai para o meu disco virtual e os alunos vão conseguir baixar. Lembrando, vai para o meu disco virtual, os alunos só conseguem baixar esse arquivo do meu disco virtual, eles não vão ter acesso aos outros dados. Então, eu vou selecionar do meu dispositivo, aqui vou pegar um exemplo, um arquivo do Word, vou abrir e vou fazer o upload. Tá? O tempo de upload vocês sabem que vai depender do tamanho do arquivo. Aqui foi bem rapidinho, já está compartilhado para os alunos quando eles entrarem aqui. Tá? Então eu já tenho o título, a instrução, adicionei o conteúdo. Aqui vai ser os pontos que eu vou dar para essa aula, tá? Ou para esse trabalho. Aqui se eu quiser botar como se não valesse nota nenhuma, né? Ou simplesmente eu apago ali e coloco o valor da nota. Tá? Então, digamos que vale 10. Tá? Ele já está salvando ali como 10. A data de entrega. Qual a data de entrega que eu quero? Se eu quiser deixar sem data, eu deixo. Tá? Não tem problema nenhum. Tópico. O tópico é relacionado à matéria que eu estou trabalhando. Tá? Então, não exatamente, por exemplo, isso aqui é uma aula de sociologia. O tópico seria um dos assuntos da aula de sociologia. Tá? Então, dentro desse tópico, depois eu posso colocar vários exercícios. Ok? Então, vamos fazer um tópico aqui de teste. Por exemplo, sociedade atual. Tá? Um exemplo. Vou dar um Enter. Tá? E vou criar atividade. Pronto, aqui é o tempo que ele vai levar um pouquinho para criar essa atividade. Pronto. Leitura de texto, sociedade atual, ó, os tópicos, está dentro desse tópico aqui. Tá? Então eu vou criar agora outra atividade dentro do mesmo tópico para vocês verem. Tá bom? Então, aqui. Só que essa outra vai ser um pouco diferente. Eu vou clicar também em criar e vou pegar essa aqui, atividade com teste. Tá? Ele vai querer entrar noutra área do Google, que seria o formulário do Google. Tá? Eu também posso adicionar texto, por exemplo, para eles poderem dar uma lida e observar. Tá? Só que eu vou fazer um formulário. Então, primeiro, o padrão é igual ao outro, título e instruções. Então, vou botar aqui, trabalho 2. Tá? As instruções, ó. Complete formulário. Tá? Leia os textos de apoio.
Aqui eu posso soltar e arrastar as atividades. Vou só dar um OK. Pronto, aqui o valor da nota. Tá? Então vou deixar com 10. O tópico. Quando eu clicar aqui já vai aparecer o tópico que eu já tinha criado. Se eu criar outro tópico não tem problema também. Eu vou colocar no mesmo. Tá? Aqui eu vou colocar uma data. Tá? Para entrega. Ficou direto aqui. Vamos clicar, por exemplo, 31 de março. Tá? É a data que ele tem para me entregar isso aqui. E eu vou fazer um formulário para vocês verem como é que é. Então, eu clico aqui. Ele vai abrir outra aba, tá? Para mim poder fazer esse formulário. O formulário ele tem uma utilidade legal porque eu já vou poder ter o valor da nota dos alunos. Tá? Então, por exemplo, aqui um formulário em branco. Vou colocar um nome aqui, por exemplo, avaliação 2, primeiro tri, sociologia. Tá. Questão. Eu vou inventar aqui, mas qualquer coisa aqui para vocês. Por exemplo, bom, aqui se coloca a pergunta 1. Tá? Aqui a opção, ó, vejam que é de múltipla escolha isso aqui. Tá? Eu tenho caixas de seleção, listas suspensas, várias formas de trabalho. Resposta curta. Essa eu vou deixar como múltipla escolha. Tá? Então aqui a opção 1. Tá, resposta 1. Aqui seriam as opções para o aluno escolher. Tá? Opção 2. Se eu der Enter, automaticamente ele vai para outra. Tá? Vamos fazer 4 aqui. Resposta 4. Tem 4 opções de resposta. Vamos corrigir ali. Ó. Só clicar, corrigir. Tá? Aqui, a chave de resposta. Onde se eu passar para isso aqui, eu vou fazer uma resposta. Bom, a resposta seria a 2. E aqui o valor dessa resposta seria 1. Lembra que eu fiz uma prova como se valesse 10. Então essa questão vale 1. Tá? Concluir. Vou dizer que é obrigatório. Tá? Vale 1 ponto. E aqui eu acrescento outra. Tá? Bom, aqui eu posso importar, mudar a fonte, colocar figuras. Então eu vou formar uma prova. Só que é uma prova online. Bom, aqui eu vou adicionar uma nova pergunta. Bom, já vem abaixo aqui. Ó. Vou fazer aqui. Ó. Pergunta 2. Vou deixar também como múltipla escolha e vou colocando aqui. Ó, resposta 1. Resposta 2. Volta. 1. Posso deixar 3 opções só. O ideal, porque isso aqui vai gerar um arquivo no Excel, o ideal, aconselho sempre deixar padrão. Tá? Mesma coisa aqui, chave de resposta, vou marcar como se fosse a 1, vou colocar lá que vale 1 ponto e vou dar como concluído. Tá? Bom, vamos fazer uma outra aqui de... Bom, dessa forma de escolhas é mais fácil a correção, tá? Mas eu vou fazer outra aqui como se fosse uma pergunta. Resposta curta. Tá? Então aqui, pergunta 3, texto de resposta curta. O aluno vai ter essa opção aqui. Tá? Também vou marcar como obrigatória. Chave da resposta seria o ponto. Tá? Eu posso botar um feedback, que seria uma resposta para o que ele colocar, por exemplo, o que seria o correto. Né? Marcar todas as outras respostas como incorretas. Tá bom? Só estaria certo essa minha resposta, ou eu deixo em aberto e dou o feedback para ele saber o que seria o correto. Concluo. Tá? Bom, aqui eu tenho 3. Essa aqui eu acho que eu me esqueci de marcar isso aqui, eu dei obrigatória. Vejam que eu posso voltar a hora que eu quiser nisso aqui. Tá? Fazer ela como obrigatória também. Então aqui eu fiz 3 perguntas para o aluno. Tá? Essa avaliação que eu gerei. No caso aqui, cada avaliação valia 1 ponto. Lembrando que lá no início eu fiz a questão toda como se falasse 10. Então o ideal seria que eu fizesse 10 questões aqui, ou aumentasse a pontuação delas até dar o total de 10 da prova. Nesse ponto aqui, conforme os alunos vão respondendo, eu vou
receber as respostas deles aqui e vou saber a nota de cada um. Tá? Depois de feito isso aqui, basta eu voltar na atividade ou na outra aba. Lembra que no início ele abriu uma aba aqui. Eu volto na outra aba e crio a atividade. Quando eu criar a atividade, está pronto o meu trabalho. Ok? Duas atividades criadas, ó, leitura de texto e o trabalho 2. Tá? No trabalho 2, quando o aluno vier aqui, ó, ele vai acessar o formulário. Ok? Eu vou fechar ali. O aluno vem aqui e ele vai clicar e vai acessar o formulário. Está aqui o formulário de perguntas e respostas. Tá? Dentro da sociedade atual, que é o tópico que eu criei, eu tenho duas atividades. Eu tenho trabalho 2 e a leitura do texto. Tá? Aqui a quantidade de entregas e trabalhos atribuídos. Vejam que não é muito difícil. Tá? É só uma questão de praticar. Tá bom? Até o próximo vídeo.